Olha só o que vamos aprender agora. É esse casaquinho aqui, ó, com capuz, todo duplo, fofinho. Olha, ele é duplo até na manga, ó, que você pode dobrar a manga aqui ou deixar assim. E ele tem a calça também, ó, uma calça de abriguinho. Se você quiser pôr uma barrinha decorada igual ao forrinho do casaco, também dá. Então, é um abriguinho coisa mais charmosa. E o molde desse abrigo, ele é aquele que chama casaco com capuz. E eu coloquei dois tamanhos para vocês, ó. Aqui tem o tamanho P, que serve nas bonequinhas de tamanho médio. E tem o tamanho M, que vão servir nas bonequinhas maiores, aquelas que eu coloquei como tamanho G. Então, aqui vocês vão ver que tem a parte da frente, que já é preparadinha aqui, ó, para fazer esta parte arredondada. Aí que depois você pode até decorar, né? E aqui a parte de trás é só fazer o espelhamento assim, ó, que é para fazer ela inteira, tá? Vou fazer com vocês aqui um tamanho M, porque essa aqui é um tamanho P, tá? Então, ela é um pouquinho menor, é pouca coisa menor, tá? É só para servir mais folgadinho nas bonecas. Aí, para as partes, vocês vão recortar tanto para o forro quanto para a parte principal, a parte das costas e as duas partes da frente de forma espelhada. Então, uma para um lado da esquerda, outra para o lado da direita. E vão fazer o capuz duplo, pelo lado avesso vocês vão riscar e costurar no risco, isso tá escrito no molde. Aqui você pode até recortar no risco, aqui nessa parte da frente, mas essa outra parte aqui você vai costurar no risco e deixa aberto aqui embaixo. Aqui é a parte do pescoço que nós vamos costurar junto ao corpinho do casaco. Vai fazer isso tanto para a parte do tecidinho principal, que eu escolhi esse soft aqui. Então, costura no risco e depois nós vamos juntar o forro com esta parte do capuz. E a parte do tecido principal, que eu escolhi um fofinho, então, tem as duas partes da frente também e a parte de trás inteira. Nós vamos costurar cada parte separadamente, tá? Então, aqui a gente vai passar a costura, ó, nesta parte aqui e nesta parte aqui, deixando aberto a parte do pescoço, a parte da frente. E nós vamos fazer isso tanto pro tecido fofinho quanto pro forro, tá? Então, junta direito com direito aqui. Vai costurar a parte que tá aqui, ó, dos bracinhos e parte lateral primeiro, depois do pescoço até o final da manga, dos dois lados, tá? Então, primeiro costura essas duas partes e depois nós vamos juntar uma com a outra. A costura das partes, tanto do forro quanto da parte direita, primeiramente você vai colocar a costura aqui no ombro, ó, nessa parte aqui, somente aqui, tá? E depois, tanto no parte de lá do forro, aqui do forro, quanto a parte direita, tá? Aí, o capuz, aqui, ó, já mostrei aqui, ó, costurei, refilei aqui a costura, aqui eu cortei no risco mesmo, fiz também com a parte principal, e agora nós vamos juntar essas duas partes. Então, eu tenho aqui a parte principal e eu vou juntar com a parte do forro, ó. Então, junta aqui, ó, direito com direito. Vamos juntar as costuras das duas partes. E aí, nós vamos passar a costura só aqui nessa parte que tá aberta na frente aqui, ó, que vai ficar fechadinho o capuz. Esta parte aqui do pescoço, depois nós vamos colocar direto no corpinho aqui. Mas, eu sugiro que primeiro a gente também possa juntar, ó, fica mais fácil você juntar essa parte aqui do capuz com a parte do forro e juntar também o capuz com a parte do direito. Daí sim, depois coloca os dois juntos e costura a frente, fica bem mais fácil, tá? Então,
Dá pra fazer dessa forma. E quando a gente já fez essa costura aqui, vamos supor que já esteja tudo ali com o capuz e tudo, a gente vai colocar direito com direito dessas partes. E aí, vamos juntar primeiramente pela manga. Vamos juntar a manga aqui, costura com costura da manga e passar uma costura aqui, tá? A partir dessa costura, a gente consegue fechar as laterais, a gente fecha a parte da frente, deixa tudo bonitinho, tá? Mas primeiro, para facilitar, vamos juntar aqui pela parte da manga. Só uma observação, que se você cortou aqui no risco o capuz e não deixou uma margenzinha, vai ser necessário a gente fazer uma pequena preguinha aqui na parte de trás, para que encaixe perfeitamente essa voltinha aqui do capuz, tá? Então, para fazer funcionar bem direitinho aqui o tamanho, você vai medir de ponta a ponta até o fim. E se sobrar espacinho, então você faz uma preguinha aqui no meio. Ou senão, era mais fácil ter deixado uma margenzinha aqui após o risco, tá? Como eu não me lembrei dessa margem, então a gente pode fazer uma preguinha aqui, ó, só pra coincidir, então, o tamanho do decote. É tranquilo. Vamos decifrar aqui o que que virou nosso casaco com capuz? Então, vamos lá. Ó, primeiro, eu coloquei cada capuz direito com direito e costurei na parte aqui do pescoço de cada parte. Então, do forro e do tecido principal, ó. Tá colocadinho, fiz uma preguinha aqui, juntei bem exatamente com a costura, apenas para coincidir aqui as partes laterais, tá? Fiz isso com o forro também, ó, costurei direito com direito, tá aqui o capuz costurado na parte do pescoço. Eu já tinha fechado a parte do ombro e juntei as duas partes de manga com uma costura aqui, tá? Juntei as costuras ali e olha agora a mágica que nós vamos fazer. Aí, ele tá todo prontinho pra gente juntar as duas partes. Então, o que a gente vai fazer? Coloca assim, ó, direito com direito dos tecidos, vamos colocar o capuz alinhadinho, um dentro do outro, tá? Junta aqui as costuras. Aí, nós temos aqui as duas partes do bracinho, olha que maravilha, ó. Abre pelo lado avesso e vamos fazer uma costura que pega toda a lateral do casaquinho, tá? Toda a lateral de manga e tudo aqui, ó. Fecha tudo, costura toda essa parte, de fora a fora, tá? Costura tudo, dos dois lados, pelo lado avesso. Ó, aqui tem a outra manga, junta, costura tudo até a lateral. Faz isso primeiro e depois nós vamos pra parte da frente. Olha aqui que bacana, ó. As duas partes aqui costuradas, né, de fora a fora. Quando chega aqui embaixo do bracinho, ó, na voltinha, vamos dar piques aqui, porque é uma parte arredondadinha e fica mais fácil depois pra desvirar. Pequenos piquezinhos ali, tá? Pronto. As partes costuradas ficaram assim, tá? Então, todas costuradinhas. E agora, nós vamos costurar também a parte da frente. Então, ó, tá aqui o direito, junta com o direito do forro, alinhando desde a costurinha aqui da parte do capuz. E vamos costurar toda a parte aqui da lateral também, essa parte arredondadinha, até o encaixe aqui desta primeira costura aqui, ó, onde termina a parte da frente. E vamos deixar aberto aqui na parte do meio, aqui do casaco, onde termina aqui na parte da barra, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer toda essa costura primeiro, para depois desvirar. E no momento que você já estiver costurando, começado a costurar o capuz, quando chega aqui na junção das duas partes, você já pode embutir uma fita, que vai ficar pra
no caso, vai ficar aqui pelo lado de fora, né? Pra você amarrar o casaquinho. Então, ó, coloca a fita, que ela fique essa parte aqui pra dentro, a parte comprida, e aí passa a costura normal com a fita ali. Coloca do outro lado o outro pedacinho de fita também. Olha só, pode parecer que isso aqui é meio complicado, né? Tá tudo costurado, tudo junto, aqui ó, tudo bem presinho, parte da frente, parte de trás, capuz. Gente, como é que nós vamos transformar isso num casaco? Pega essa parte que ficou aberta aqui e vira tudo. Desvira tudo. Agora, pela parte aqui do direito, você pega e puxa a manga toda, trazendo o avesso ali da manga pra dentro dela. Ó, alinha bem aqui, arruma, traz as manguinhas. E o casaquinho já vai tendo formatinho. Ó, arruma aqui o forrinho dentro da manga, ó, ele tá aqui arrumadinho, tá? Coloca o capuz aqui pra dentro, ó, arruma ele pra dentro da parte principal. Olha só, pega e arruma a parte arredondadinha aqui da frente. Arruma bem, ó como a fitinha ficou, os dois ladinhos, tá? E o casaquinho tá praticamente pronto. Ó. Olha só, as partes arredondadinhas da frente aqui. Se você quiser, então, dá pra passar o pesponto, né? Passar uma costurinha em toda a volta, pra deixar bem presinho, assim, bem alinhadinho, né? Fica mais bonito. Mas, ó, com o casaquinho todo forradinho, bem fácil de fazer, só tem esses segredinhos de juntar todas as partes, né? E agora, essa parte aqui, a gente pode, simplesmente, se você quiser, até dá pra costurar um pouquinho mais aqui, ó, coloca tudo aqui dentro e costura mais um pedacinho que fique só uma aberturinha aqui no meio que dê pra desvirar. E aí, depois faz pontos invisíveis pra fechar com a mão mesmo, né? Então, eu vou fazer isso, ó, eu vou fechar o máximo que eu conseguir aqui, que dê espaço apenas pra desvirar o que tem tudo lá dentro, né? E depois eu fecho o restante com pontinhos invisíveis. Tá fechadinho, agora pela partezinha que eu deixei aberto aqui, vamos puxar tudo que tem lá dentro. Baita sanduíche aqui. E é lógico que ele veio todo amassado, então, você vai passar ferro, alinhar bem aqui essa parte redonda, deixar ela bem bonitinha, passar um pesponto bonitinho. E depois que você fizer isso, né, tudo arrumadinho, ainda tem que passar, isso aqui vai ficar meio torto. Depois que você fizer tudo isso, aí você pode enfeitar o casaquinho, ó. No caso aqui, o que eu fiz? Eu coloquei uma florzinha de feltro, tudo costuradinho à mão, tá? Uma florzinha de feltro. Eu coloquei uma outra florzinha decorativa, que essa já compra pronto, e botei um botãozinho no meio. E depois eu fiz um bordadinho aqui, ó, com linha de bordar. Ah, então foi só uma ideia, assim, que eu fiz, mas você pode aplicar outro tipo também, pode aplicar outro, dependendo do tecido que você usar, pode fazer outro tipo de bordado, pode fazer um outro aplique que você saiba. A criatividade aqui não tem limites, tá? Então, essa é a minha ideia pra você e você pode fazer de outras formas. As fitinhas também,
Quem tem aquele balancinho que coloca a argolinha aqui, de colocar o passadorzinho, né, que coloca os cordõezinhos nos casacos, também pode fazer daquela maneira. É que eu não tenho, então eu fiz da forma que eu consigo aqui, tá? Então, depois eu posso fazer um terminal aqui, né, pra deixar isso aqui sem desfiar e tal. Posso colocar um pingentezinho, alguma coisa ali que fique bacana pra fechar o casaquinho, tá? Então, ele não tá finalizado ainda, porque eu vou fazer o pesponto, passar ferro, deixar ele arrumadinho, tá? Então, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem depois o enfeite. Aqui tá pronto o casaquinho com capuz, feito de soft. Eu coloquei um detalhezinho aqui, ó, pra dar um destaque. Apliquei um bordadinho ali, ó, com florzinhas de feltro, botãozinho e um bordadinho com linha de bordar. Então, é um casaquinho bem versátil, dá pra fazer tanto de menino quanto de menina. Todo forradinho, duplo, e que encanta e fica um charme nas bonecas. Para fazer a parte da calça, eu escolhi o molde da calça jeans unissex. Achei que ficou bem bacana para fazer o abrigo, porque a parte de trás é um pouquinho mais larguinha que a parte da frente, e ficou o tamanho ideal aqui para esse molde do tamanho do casaco M. Tá, então o que você vai fazer? Você vai cortar duas partes da parte da frente e duas partes da parte de trás. Dois recortes. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai juntar uma parte da frente com uma parte de trás e costurar a lateral. Nas duas pernas, direita e esquerda. Então, parte de trás com parte da frente, vai costurar a lateral. E depois, nós vamos juntar pelos ganchos aqui e terminar a calça. Então, essa é a maneira de começar a fazer a calça do abrigo. A parte da calça, então, já passei a costura aqui na lateral. Agora, eu vou abrir as partes e vou juntar. Então, aqui eu vou juntar de modo que fiquem as partes iguais. Vou fazer uma costura aqui nos ganchos. Feita a costura, olha, agora só vai faltar fazer a cintura, fechar os entrepernas. Antes eu vou fazer a bainha, faz uma bainha aqui e fecha o entrepernas, e depois nós vamos colocar elástico. Então, faz uma barrinha aqui, de modo que caiba o passo elástico aqui dentro, e mede o tanto de elástico que você tem que colocar, mede na cintura da boneca antes, e depois coloca aqui de forma que o tamanho feche. Tá? Então, assim vai ser o nosso abriguinho que faz par com o casaquinho. Olha, a calça prontinha fica desta forma, ó. A parte de trás, ela é um pouquinho mais larguinha que a parte da frente. Então, ela fica bem alinhadinha na boneca, fica cinturada, né? Porque a gente vai botar o elástico. Daí, ela fica assim com o bumbumzinho desenhado, né? Mais folgadinho atrás. Fica bem legal, tá? E aí, se você quiser colocar um amarradinho aqui também, é a critério de vocês.